Vamos ser claros. Sua vida está cheia de coisas que simplesmente não te servem, que te atrapalham e roubam sua energia. Mas você já se perguntou por que continua carregando essas coisas? Às vezes, o maior ato de rebeldia não é fazer barulho, mas eliminar em silêncio tudo aquilo que não nos acrescenta. Relações tóxicas? Fora. Hábitos autodestrutivos? Também. E não, você não precisa fazer um espetáculo disso nem esperar a aprovação de ninguém. No vídeo de hoje vou te ensinar a seguir o conselho da filosofia estoica. Solte o que você não pode controlar e liberte-se. Porque, amigo, a vida é curta demais para ficar preso às expectativas dos outros. Vou te mostrar passo a passo como eliminar 10 coisas que, sem dúvida, estão tornando sua vida um caos. Não só físico, mas também mental. Essas coisas estão te destruindo antes mesmo de você perceber. E se você não agir, pode perder algo ainda mais importante: a sua paz. Por isso, comece hoje, em silêncio e sem desculpas. No final, o que você deixa para trás diz mais sobre você do que aquilo que tenta segurar. Está pronto para começar a viver de verdade? Mas antes de começar, preste atenção nesta história, que vai te ajudar a entender melhor a sabedoria contida neste material. Em um pequeno vilarejo à beira-mar, vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Ela era conhecida por sua habilidade em navegar nas águas mais turbulentas e por sua incrível capacidade de pescar nos dias mais difíceis. No entanto, ao longo dos anos, Helena acumulou uma grande quantidade de redes e ferramentas quebradas que já não usava. Mas por puro costume, ela as mantinha. Toda vez que saía para o mar, o espaço em seu pequeno barco estava cheio de coisas que atrapalhavam seu trabalho. Certo dia, enquanto se preparava para uma longa jornada no oceano, uma forte tempestade se formou. As ondas golpeavam seu barco, e Helena percebeu que o excesso de coisas que carregava dificultava enormemente sua capacidade de manobrar. Durante horas ela lutou contra a tempestade, mas sentia que não eram só as ondas o seu inimigo, e sim a carga desnecessária que levava. À beira do desespero, Helena tomou uma decisão difícil, mas necessária. Começou a se livrar do que não servia. Primeiro jogou ao mar as redes quebradas, depois as cordas velhas e desgastadas, e por fim, até alguns objetos pessoais que ela guardava por apego, mas que não eram úteis. A cada coisa que soltava, seu barco ficava mais leve, e ela podia manobrar melhor. As ondas continuaram fortes, mas Helena já não se sentia presa ao peso do passado. Graças a essa atitude, conseguiu permanecer à tona e, finalmente, quando a tempestade passou, voltou ao porto. Estava exausta, mas a salvo. Quando seus colegas pescadores a viram retornar, perguntaram como ela havia sobrevivido à tempestade. Helena, com um sorriso tranquilo, respondeu: há momentos na vida em que nos agarramos a coisas que não precisamos, objetos, lembranças ou pessoas que apenas adicionam peso à nossa jornada. Só quando decidimos deixar ir o desnecessário, em silêncio e sem drama, encontramos a liberdade para avançar com mais facilidade. A moral desta história é que, na vida, há muitas coisas que precisamos eliminar em silêncio para seguir em frente. Às vezes, a carga que carregamos nos impede de navegar com leveza, e só ao soltar esse peso conseguimos descobrir o nosso verdadeiro caminho. Antes de começarmos com a primeira lição, se você achar útil este tipo de vídeo, te encorajo a se inscrever no canal e ativar as notificações para se manter atualizado com as novidades. Vamos começar. 1. O medo da opinião dos outros. Alguma vez você já se perguntou quantas decisões na sua vida foram tomadas por medo do que os outros poderiam pensar? Esse medo que se infiltra sob a pele, que te impede de ser você mesmo, é como viver em um palco contínuo, sob o olhar crítico de um público que na realidade nem está prestando atenção em você. Sabe por quê? Na maioria das vezes, as pessoas estão ocupadas demais lidando com suas próprias inseguranças para te julgar. Mesmo assim, você se paralisa. O medo do julgamento dos outros é como um parasita silencioso que se alimenta dos seus sonhos, que gruda nas suas costas e sussurra no seu ouvido toda vez que você pensa em fazer algo diferente ou ousado. O que os outros vão pensar? E de repente você muda de direção. Adapta sua vida ao que acredita que os outros esperam de você. Que ironia! Passamos tanto tempo preocupados com a opinião alheia que, sem perceber, deixamos de viver a vida que realmente queremos. Esse medo nos empurra a agradar pessoas que, muitas vezes, nem fazem parte da nossa vida de verdade.
como se nossa bússola interna estivesse desajustada. Em vez de seguirmos o norte da nossa intuição, seguimos o sul ditado pela sociedade. Você veste a máscara que melhor se ajusta às expectativas do momento. No trabalho, com os amigos, até mesmo nas redes sociais. Mas e o verdadeiro você? Aquele que está escondido sob camadas de sorrisos falsos e opiniões emprestadas? Às vezes o medo do que vão dizer é ainda mais sutil. Ele se disfarça de prudência. Não é o momento. Talvez eu não seja bom o suficiente. Escusas mascaradas de sabedoria que no fundo escondem o mesmo monstro, o temor do julgamento dos outros. E enquanto isso, os sonhos ficam arquivados, esperando um momento melhor que nunca chega. Para eliminar esse medo de uma vez por todas, precisamos praticar a filosofia estoica. Os estoicos ensinam que não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. Parece simples, mas não é. Requer um exercício constante de introspecção e coragem. Trata-se de aprender a viver por você mesmo, a tomar decisões que te façam feliz, e não apenas para agradar aos outros. A vida é curta demais para ser vivida sob a sombra da opinião alheia. Um bom exercício é começar a eliminar em silêncio coisas que não trazem valor à sua vida, aquelas que só estão ali para agradar aos outros. Você se sente obrigado a manter uma certa imagem? Escolheu uma carreira que não te satisfaz porque parecia a escolha certa? Liberte-se dessas amarras. Comece com pequenas decisões. Diga não para compromissos que você não quer assumir. Faça algo que você sempre quis, mas que tinha medo de fazer por causa do que os outros poderiam pensar. Cada pequena ação será um passo para a liberdade. Não vou mentir. Não é fácil. Haverá dias em que o peso do julgamento alheio parecerá esmagador. Mas nesses momentos, lembre-se, toda vez que você escolhe viver de acordo com o que os outros pensam, perde um pedaço do que realmente é. É uma espécie de morte lenta e silenciosa, que você pode evitar se tiver coragem de ser fiel a si mesmo. Então, comece a eliminar essas coisas em silêncio. Você não precisa anunciar isso ao mundo. Apenas deixe de lado o que não é seu, o que não pertence à sua essência. Aprenda a confiar no seu próprio julgamento e a valorizar mais o que você pensa de si mesmo do que o que os outros possam pensar. Porque no final do dia, a única pessoa a quem você deve satisfações é a si mesmo. Como disse Carl Jung, a liberdade começa no momento em que você deixa de se preocupar com o que os outros pensam de você. 2. As relações tóxicas. Há uma frase que adoro. Não há pior cego do que aquele que não quer ver. Tenho certeza de que você já ouviu, certo? Curiosamente, muitas vezes aplicamos essa cegueira seletiva às nossas próprias relações. Acostumamo-nos a lidar com pessoas que, de alguma forma, nos tiram mais do que nos dão. Sim, estou falando daquelas relações tóxicas que, sem que você perceba, vão drenando sua energia pouco a pouco. E o mais curioso? Muitas vezes você se agarra a elas como se fossem indispensáveis. Não me refiro apenas a relacionamentos amorosos. Relações tóxicas podem estar em qualquer lugar. Na família, no grupo de amigos, no trabalho. E o mais interessante é que ninguém te obriga a mantê-las. Mas lá está você, tolerando em silêncio, como se deixar ir fosse uma afronta ao mundo. Por que fazemos isso? Talvez porque nos ensinaram que romper laços é sinal de fraqueza ou insensibilidade. Como se eliminar alguém da sua vida fosse um ato de crueldade, quando, na verdade, pode ser o maior gesto de amor próprio que você pode realizar. Vamos trazer um pouco de filosofia para essa conversa. Os estoicos nos ensinam que não devemos nos preocupar com o que não podemos controlar. Isso também vale para as pessoas ao nosso redor. Você não pode controlar como os outros agem, mas pode controlar se quer ou não mantê-los na sua vida. Soa simples, mas aqui está a parte difícil. Fazer isso em silêncio. E não me interprete mal. Não se trata de vingança silenciosa ou de se sentir superior. É simplesmente uma decisão consciente de não alimentar mais uma relação que te desgasta. Pense nisso. Você não precisa de um drama para eliminar o que não te serve. Não é necessário anunciar aos quatro ventos que está se desintoxicando de pessoas. Apenas solte. É como deixar de regar uma planta que já não floresce. Você faz isso com calma, sabendo que ela não faz mais parte do seu jardim. E tudo bem. A planta segue o caminho dela. Você segue o seu, e a vida continua. Já aconteceu de você passar um tempo com alguém, mesmo próximo, e sair dessa interação completamente esgotado. Não é que essa pessoa seja má, mas a energia dela não combina com a sua.
É aí que entra a chave. Detectar essas relações. Escute seu corpo, sua mente. Se você sente que cada interação com determinada pessoa é um verdadeiro maratona emocional, talvez esteja em uma relação tóxica. Pode ser doloroso admitir, mas é necessário. Aqui entra a estratégia do silêncio. Reduza gradualmente as interações, deixe de buscar o contato, afaste-se. Não são necessários grandes gestos ou brigas. Apenas deixe de estar disponível. É libertador. Acredite. Não porque você está dando as costas ao mundo, mas porque está priorizando seu bem-estar. Às vezes, amor próprio não é dizer não em voz alta, mas dizer basta em silêncio. Então, como identificar essas relações? É simples. Se cada vez que vê uma mensagem dessa pessoa, você sente um nó no estômago, se sair com ela te deixa mais esgotado do que uma semana inteira de trabalho, se percebe que é sempre você quem dá e nunca recebe, você já tem a resposta. Quando isso ficar claro, comece o processo de eliminação. Sem dramas, sem explicações desnecessárias. Apenas siga em frente. Conclusão. Não se trata de ser cruel nem de guardar rancor. Trata-se de respeitar a si mesmo o suficiente para não permitir que continuem drenando a energia que você poderia usar com pessoas e atividades que realmente te nutrem. No final, a chave está em ser honesto consigo mesmo e em colocar seu bem-estar acima da culpa ou do medo de magoar os outros. Guarde isto com clareza, meu amigo. Algumas pessoas são como o vento. Você as sente, mas não pode se agarrar a elas. Só precisa deixá-las passar. 3. Os hábitos autodestrutivos. Às vezes você se pega fazendo pequenas coisas que, se olhar de perto, sabe que não estão te levando a lugar nenhum. São aquelas ações que parecem inofensivas no início, mas que sem perceber vão desgastando sua paz mental ou física. Eu também já caí nessa armadilha mais vezes do que gostaria de admitir. Pequenos hábitos autodestrutivos que passam despercebidos, como um gotejamento constante que, com o tempo, desgasta até a rocha. Mas o que acontece se esses hábitos forem as rochas da nossa vida diária? Como eliminá-los sem fazer escândalo? Primeiro, é preciso reconhecê-los. E esse é o truque. Não é fácil. Apontar o que nos incomoda nos outros é uma coisa, mas identificar isso em nós mesmos é diferente. Você se levanta de manhã e, sem pensar, pega o celular. Não para algo importante, claro, mas por puro costume. Como se seu dedo estivesse programado para deslizar a tela antes mesmo de seu cérebro ter despertado. Parece inofensivo, certo? Até que você percebe que perdeu 20 minutos da sua manhã imerso em nada, com a mente já saturada antes mesmo de sair da cama. Esse é apenas um exemplo. Fazemos isso com tantas outras coisas. Aquele café extra que não era necessário, aquela conversa que você sabia que não deveria ter tido, aquela série que não te agrega nada, mas que você continua assistindo por inércia. São as pequenas coisas que, com o tempo, podem criar um grande buraco no seu bem-estar. Agora, eliminar esses hábitos é outra história. Sejamos honestos. Quantas vezes você prometeu deixar algo para trás e acabou fazendo ainda mais? Como quando diz, a partir de amanhã vou começar de verdade. E aí o amanhã chega, e é só mais um dia de desculpas. É aí que entra uma lição dos estoicos. Esses filósofos da Roma antiga acreditavam que grandes transformações não acontecem de uma só vez, mas em pequenos passos, silenciosos, quase imperceptíveis. Você não precisa gritar ao mundo que vai mudar, nem fazer um grande gesto. Basta começar a observar. A chave está na consciência. Quando perceber que sua mão está indo buscar o celular sem motivo, pare. Não precisa jogar o celular pela janela, embora isso talvez fosse catártico. Apenas deixe-o de lado e faça outra coisa. Algo tão simples quanto respirar fundo e se alongar. Quando sentir vontade de tomar a terceira xícara de café, pergunte-se: eu realmente preciso disso? Ou é só por hábito? Se for apenas inércia, deixe a xícara. Às vezes é tão simples quanto isso. Parar no momento certo, sem drama, sem necessidade de mudanças monumentais. Eliminar hábitos autodestrutivos não significa que você vai se tornar uma pessoa perfeita da noite para o dia. Todos temos nossas pequenas batalhas internas, e está tudo bem. A questão é abordá-las com uma estratégia simples. Silêncio e consistência. Como uma gota que, em vez de desgastar, vai polindo aos poucos. E se algum dia você sentir que não está progredindo, lembre-se disto.
O que hoje parece um pequeno esforço, com o tempo, se transforma em uma grande vitória. Talvez você não perceba os resultados imediatamente, mas é como plantar uma semente. Um dia, sem fazer alarde, ela cresce e vira uma árvore. O mesmo acontece com esses pequenos ajustes. Então, da próxima vez que identificar um hábito que te prejudica mais do que te ajuda, elimine-o em silêncio. Você não precisa anunciá-lo ou fazer um grande show. Apenas deixe-o ir, passo a passo, gota a gota. Como dizia Epicteto, a verdadeira mudança não faz barulho, ela simplesmente acontece. 4. O desejo de controlar tudo. Alguma vez você já sentiu que, se não tiver controle absoluto sobre tudo ao seu redor, o mundo vai desmoronar? Fique tranquilo, eu entendo. Gostamos de acreditar que, se organizarmos cada detalhe ao milímetro e prevenirmos todos os imprevistos, a vida será como uma máquina perfeitamente ajustada, onde nada pode dar errado. Que ideia absurda, não é? Mas mesmo assim, nos encontramos presos nesse jogo mental, convencidos de que podemos dominar tudo o que acontece conosco. É uma armadilha, um espejismo. E o pior é que quanto mais tentamos nos agarrar ao controle, mais sentimos que perdemos o equilíbrio. Por isso te pergunto, que tal deixar de lado essa necessidade obsessiva de controle? Sabe essa mania de querer que tudo seja exatamente como imaginamos? O desejo de controlar tudo nada mais é do que uma prisão mental. Uma que construímos tijolo por tijolo, cada vez que acreditamos que com esforço suficiente, as coisas sairão exatamente como planejamos. Mas sabe o que acontece? O universo não funciona assim. A filosofia estoica, com sua sabedoria milenar que permanece tão atual, nos ensina que a chave não está em controlar o que não podemos, mas em soltar o desnecessário e focar no que realmente depende de nós. Pense nisso. Tentamos controlar o clima, as opiniões alheias, as reações das pessoas, os resultados de nossos esforços, tudo aquilo que na verdade não está em nossas mãos. É como tentar segurar a maré com as mãos. Um completo desperdício de energia. Ainda assim, fazemos isso constantemente. E o pior? Cada vez que algo não sai como esperávamos, nos frustramos, ficamos irritados, como se fosse uma injustiça cósmica. Que ironia, não é? Imagine que você carrega uma mochila. Cada vez que tenta controlar algo fora do seu alcance, coloca uma pedra dentro dela. No começo, talvez você nem sinta o peso, mas com o tempo a mochila vai ficando insuportavelmente pesada. No final, essa carga te esmaga. Não seria melhor se livrar dessas pedras? Abrir espaço para o que realmente importa? Para o que você realmente pode controlar? Suas emoções, suas ações, suas escolhas? O resto? Solte. Durante muito tempo eu mesmo me preocupava obsessivamente em prever tudo o que poderia dar errado na minha vida. Se eu tinha uma reunião, ficava planejando cada possível pergunta desconfortável. Se marcava uma saída com amigos, me preocupava com o lugar, com o clima, com qualquer coisa que pudesse sair do planejado. Era exaustivo. E sabe o que acontecia? A maioria das coisas que me preocupavam jamais acontecia. No final percebi que essa tentativa de prever tudo não me dava mais controle. Só me dava mais ansiedade. Então comecei a soltar pouco a pouco. Aprendi a confiar mais no processo. E o que aconteceu? As coisas continuaram a acontecer, algumas boas, outras nem tanto. Mas eu me sentia mais leve porque havia deixado de carregar o que não era minha responsabilidade. Confiar na vida não significa ser passivo ou irresponsável. É sobre aceitar com maturidade que há coisas que estão fora de nossas mãos, e que isso está tudo bem. Elimine em silêncio essa necessidade de controlar tudo. Dê espaço para o imprevisto, para as surpresas, para aquilo que está além do seu alcance. Isso não quer dizer que você deve simplesmente se acomodar e assistir a vida passar. Trata-se de liberar o peso e aceitar que há uma parte do caminho que não depende de você. E sabe o que mais? Isso é libertador. Lembre-se, às vezes soltar é a forma mais poderosa de tomar o controle. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações, o verdadeiro controle reside na capacidade de soltar o incontrolável. 5. As expectativas irreais. Não sei você, mas eu passei boa parte da minha vida acreditando que precisava ser perfeita. Ninguém me dizia isso diretamente, mas estava no ar, pairando entre os comentários bem-intencionados, os olhares de aprovação e aquela constante comparação silenciosa com os outros. Cresci com a firme convicção de que atender às expectativas dos outros, e pior ainda, às minhas próprias, era sinônimo de sucesso.
Que grande mentira. Se você parar para pensar, tentar cumprir expectativas irreais é como tentar encher um poço sem fundo com um balde furado. Você nunca termina, está sempre exausto e, no final, tudo o que sobra é uma poça triste de frustração aos seus pés. O mais curioso? Muitas dessas expectativas nem sequer são nossas. Foram construídas por outros. Família, amigos, sociedade. E nós as aceitamos porque, na busca por sermos melhores, decidimos que precisamos cumpri-las. Faça um exercício rápido. Quantas vezes você já se sentiu decepcionado por não alcançar algo que, na verdade, nem queria? Pois é, nos impomos metas tão altas que, se falharmos, nos sentimos inúteis. Se eu não for o melhor no meu trabalho, o parceiro perfeito, o amigo ideal, o filho exemplar, o que sobra de mim? No final, essas expectativas acabam pesando mais do que nossas próprias ações. É como correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Você avança mais devagar, cansa antes e, mesmo que chegue ao fim, sente que o fez arrastando os pés. De que adianta? É aqui que entra a filosofia estoica, que tem uma visão brilhante sobre isso. Segundo os estoicos, você não pode controlar o que os outros pensam de você, nem garantir que o universo vai agir a seu favor. O que você pode controlar é como reage a isso. A chave, então, está em reduzir a carga. Baixe essas expectativas que te sufocam. Se você esperar menos de si mesmo e dos outros, não significa que está se conformando. Significa que está se libertando. Você não está mais preso à pressão constante de corresponder ao impossível. Está simplesmente existindo e avançando. Claro, essa mágica não acontece da noite para o dia. Não estou dizendo para jogar todas as suas expectativas pela janela de uma vez. Pense nisso como limpar um guarda-roupa cheio de roupas velhas. Primeiro, olhe o que não te serve mais, o que você nunca gostou de verdade, e vá se desfazendo, uma peça de cada vez. Às vezes, você hesita em deixar ir uma camiseta porque acha que vai usá-la algum dia, mas no fundo sabe que não vai. Com as expectativas é o mesmo. Comece eliminando aquelas que não te pertencem. Depois revise as suas próprias e pergunte-se: são realistas? Não precisa ficar com todas elas. Algo que pode ajudar a reduzir expectativas sem criar drama é mudar a forma como você se fala. Por exemplo, em vez de dizer: eu preciso fazer tudo perfeito, experimente: vou fazer o melhor que posso com o que tenho agora. Parece simples, mas é libertador. Você abre espaço para o erro, que é humano, e para a possibilidade de melhorar sem a pressão constante. Outro truque infalível? Evite contar seus planos a todo mundo. Quanto menos barulho você faz, menos expectativas os outros criam sobre o que você deveria alcançar. Afinal, as expectativas externas são só isso: ruído. Elimine em silêncio o que não te agrega. Você vai perceber que as coisas começam a fluir de forma muito mais natural. Soltar expectativas não é desistir. É um ato de sabedoria. Em vez de focar no que você deveria fazer ou ser, concentre-se no que você realmente quer e no que está sob seu controle. Menos expectativas, mais liberdade. Grave isso na mente, meu amigo. Quanto menos você esperar, mais leve você se torna. 6. A necessidade de sempre ter razão. Já percebeu que tem uma mania, quase uma necessidade obsessiva, de estar sempre certo? De ser a pessoa que sabe tudo? É como se cada conversa fosse um campo de batalha e a vitória fosse provar que você tem razão. Uma luta silenciosa, mas implacável. O pior: essa guerra não é com os outros, mas com você mesmo. Cada vez que insiste em ter a última palavra, é como se precisasse se convencer de que seu valor depende disso. Não cansa? Porque sinceramente já estou exausto dessa corrida sem fim. Fomos ensinados a acreditar que precisamos sempre ter a resposta certa, como se errar fosse sinônimo de fraqueza. Sociedade, redes sociais e até reuniões de família reforçam a ideia de que falhar é fracassar. Mas vou te contar um segredo. Às vezes, ter razão é a coisa menos importante da vida. A filosofia estoica nos ensina a aceitar o que não podemos controlar. E sabe de uma coisa? Você não pode controlar a percepção que os outros têm de você. Essa corrida interminável para provar que sabe tudo não leva a lugar nenhum. Só te deixa mais ansioso, mais frustrado e, no fim do dia, mais sozinho. Pergunte-se: o que ganho ao estar sempre certo? Uma medalha invisível? Não parece valer o esforço, não é? É como carregar uma mala cheia de pedras desnecessárias. A cada discussão ou opinião imposta, você coloca mais uma pedra lá dentro.
até que o peso se torna insuportável e você se pergunta por que está tão esgotado. A resposta é simples. Você está se desgastando por algo que não tem valor real. Na próxima vez que sentir essa urgência de demonstrar que está certo, experimente ficar em silêncio. Não por resignação, mas por libertação. É como soltar uma caneta que você segurava há horas sem perceber. Quando a larga, sente um alívio que nem sabia que precisava. Com a necessidade de estar sempre certo, acontece o mesmo. Quando você solta essa carga, percebe que estava preso em uma guerra que nem queria lutar. Então, como soltar essa necessidade? Aceite que você não precisa saber tudo. Está tudo bem errar. Está tudo bem não ter uma opinião formada sobre tudo. Você não está competindo em um concurso de sabedoria. Aprenda a escutar. De verdade. Não para refutar, mas para entender. Há uma diferença enorme entre ouvir e escutar. Ouvir é uma função biológica. Escutar é uma arte. Quando você escuta com atenção, a ansiedade de corrigir ou impor seu ponto de vista desaparece. Aprecie o silêncio. Às vezes, o melhor argumento é simplesmente permitir que os outros tenham a última palavra. Nem todas as conversas precisam de um vencedor. Porque no final, ganhar uma discussão não é o mesmo que ter paz. Vale a pena estar sempre certo às custas da sua tranquilidade? Não mesmo. Na próxima vez que estiver em uma conversa e sentir aquela urgência de corrigir ou impor sua opinião, respire fundo. Solte a caneta. Deixe ir. A paz que você sentirá será infinitamente mais valiosa do que qualquer vitória momentânea. Se serve de consolo, lembre-se dos estoicos. Eles sabiam que a verdadeira sabedoria não está em ter razão, mas em saber quando soltar. Como dizia Sêneca, o verdadeiro conhecimento não está em vencer todas as batalhas, mas em saber quando não lutar. 7. O ruído digital. Você já percebeu como está cercado por ruído digital? Não estou falando apenas dos carros na rua ou do vizinho que está furando a parede, mas daquele outro ruído. Aquele que está no seu bolso, nas suas mãos, nos seus olhos. Redes sociais, notificações intermináveis, mensagens que não param de chegar. Parece que tudo é projetado para te distrair, para te manter em um estado constante de alerta. E lá está você, achando que tem o controle, quando, na verdade, é o caos digital que te controla. A realidade é que vivemos em uma era onde o silêncio é um luxo. Mas esse luxo não é tão inatingível quanto parece. O primeiro passo é entender o que está realmente roubando sua atenção. Porque, na verdade, há coisas que você deveria eliminar em silêncio da sua vida. E sim, isso é possível. Só que não é tão óbvio. Vou ser honesto. O caos digital não desaparece só porque você fecha um aplicativo. Isso seria como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. O que você precisa é ser radical. Como os estoicos, que sabiam que a paz interna era o que realmente importava, e eles não a alcançavam se deixando levar pelas distrações externas. Então, o que você deveria eliminar em silêncio da sua vida? Vamos lá, primeiro as redes sociais. Sim, eu sei, parece clichê, mas acredite, quanto mais contas você segue, mais ruído você cria. Não estou dizendo para se desconectar completamente, mas pense. Você realmente precisa saber o que a prima de um amigo do amigo da sua irmã está fazendo? Elimine sem piedade tudo o que não te agrega. E se puder, faça uma limpeza digital de tempos em tempos, como quem organiza um armário. Tire o que já não serve, o que nunca deveria estar lá em primeiro lugar. Segundo, as notificações. Aqui a coisa fica interessante. Por que você permite que o seu telefone te interrompa a cada 2 minutos? Cada vez que ele vibra ou emite um som, seu cérebro dá um salto. Isso não apenas rouba seu tempo, mas também sua energia mental. Desative todas as notificações não essenciais. No começo você pode sentir uma certa ansiedade, como se estivesse perdendo algo. Mas depois, quando perceber como é bom ter o controle sobre quando e como verifica o celular, vai me agradecer. Terceiro, o medo de perder algo. O grande vilão moderno. O medo de perder algo. Vivemos com a sensação de que, se não estivermos conectados, vamos perder algo importante. Mas aqui vai uma verdade incômoda. O que realmente importa não está na tela. Está ao seu redor. Nas pessoas, nos momentos que passam despercebidos enquanto você está preso ao último meme viral. Elimine esse medo. Solte a necessidade de estar em tudo, porque quanto mais tenta abraçar o mundo digital, mais perde do que realmente vale a pena. Uma vez que você se livra desse ruído desnecessário, algo mágico acontece. Você começa a ouvir o que realmente importa.
O silêncio digital é o primeiro passo para se reconectar consigo mesmo, com suas ideias, com suas prioridades de verdade. É aqui que a filosofia estoica entra em cena. Você não pode controlar o que acontece fora de você, mas pode decidir como reage a isso. Quando elimina o ruído digital, todo o resto se torna mais claro. Meu conselho é este: escolha o silêncio. Não como uma ausência de barulho, mas como uma presença consciente do que realmente quer na sua vida. Porque, no final, esse é o verdadeiro luxo da nossa era. Como dizia Gandhi, a paz não vem quando o ruído se apaga, mas quando você decide ouvir a si mesmo. 8. Os pensamentos negativos. Já parou para perceber como os pensamentos negativos entram na sua mente quase sem fazer barulho? Como quem não quer nada, eles aparecem e de repente estão no comando de tudo. São como aqueles vizinhos que chegam sem avisar e, pior, não vão embora. O mais frustrante, muitas vezes você entrega a chave para eles. Não porque quer, mas porque eles te convenceram de que sua presença é inevitável, uma parte do seu dia a dia. Mas, e se eu te disser que você pode trocar a fechadura? Vamos falar claramente. Esses pensamentos não são mais do que padrões destrutivos que acabam moldando suas ações, e não da melhor forma. Com certeza você já se pegou pensando coisas como: por que tudo dá errado para mim? Ou, nunca vou conseguir. E claro, quando esses pensamentos se repetem uma e outra vez, você acaba acreditando neles. E o que você acredita, você acaba agindo. É como plantar uma árvore envenenada e depois se perguntar por que os frutos não são comestíveis. O curioso é que esses pensamentos negativos não refletem necessariamente a realidade, mas eles se sentem tão reais quanto o chão que você pisa. É aqui que a filosofia estoica entra com sua brutal simplicidade. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como responde. Parece tão simples, mas na prática, é algo que frequentemente nos escapa. Permitimos que esses padrões mentais ditem nossas emoções e ações, quando a verdadeira liberdade está em tomar as rédeas de nossas respostas. E por onde começar? A primeira chave é o silêncio. Sim, você leu certo. Eliminar em silêncio esses pensamentos negativos. Não precisa fazer um espetáculo tentando afastá-los. Basta começar a reconhecer quando eles aparecem, identificá-los e não alimentá-los. Quanto mais atenção você dá a eles, mais poder eles têm. Pense nisso como uma mosca na sala. Se você se obsessa em pegá-la, só vai agitá-la ainda mais. Que tal ignorá-la até que ela canse de voar? Segundo, questione seus pensamentos. Quando um pensamento destrutivo surgir, pergunte a si mesmo: isso é verdade? Tudo está mesmo dando errado? Ou é apenas uma percepção exagerada? Muitas vezes você perceberá que são ideias infladas, sem nenhuma base real. E se houver algo de verdade, pode começar a pensar em soluções em vez de ficar preso no problema. Terceiro, o desapego. Não estou dizendo para você virar um monge no topo de uma montanha, mas comece a tomar distância emocional dos seus pensamentos. Eles não são você. Só porque algo passa pela sua cabeça, não significa que precisa ficar ali. Isso exige prática, mas pouco a pouco, você aprenderá a vê-los pelo que realmente são. Nuvens passageiras em um céu que permanece firme. Os pensamentos negativos são uma daquelas pequenas coisas que você deveria eliminar em silêncio da sua vida. Não precisam de alarde, só de um cuidado com o foco, paciência e questionamento interno. Porque no final do dia, o que você pensa molda o que você faz, e o que você faz define quem você é. Como bem disse Brian Tracy, pensamentos não são fatos, mas, se você acreditar neles, se tornam sua realidade. 9. A desordem física e mental. Às vezes acontece de acordarmos e sentirmos que o mundo está um pouco mais pesado do que o normal. Você olha ao redor e percebe que não é apenas um sentimento. Seu espaço está carregado de coisas. Objetos, pilhas de papéis, roupas jogadas na cadeira. E de alguma forma sua cabeça também parece uma gaveta desorganizada. Não sei se isso acontece com você, mas, quando meu entorno está uma bagunça, sinto que minha mente segue o mesmo caminho. A desordem física e mental, embora não pareça, estão mais conectadas do que gostaríamos de admitir. Há algo profundamente exaustivo na desordem ao nosso redor. Nosso espaço desorganizado afeta diretamente nossa clareza mental. Os estoicos, por exemplo, falavam sobre a importância de focar no essencial, de eliminar o supérfluo. E se você pensar bem,
A desordem é exatamente o oposto disso. É tudo aquilo que é desnecessário, que nos distrai e nos tira do sério. A acumulação de coisas não ocupa apenas espaço físico, mas também consome energia. Cada objeto fora do lugar, cada papel que deveria ter sido jogado fora há meses, cada coisa que bloqueia seu caminho. Tudo isso não é apenas material acumulado, é ruído. Um ruído que vai enchendo a mente com pequenas tarefas pendentes e preocupações que você nem sabia que tinha. Você conhece aquele sentimento de querer organizar algo, mas nem saber por onde começar? Esse é o segredo. Não se trata de organizar tudo de uma vez, mas de eliminar em silêncio o que já não serve. O primeiro passo é simples. Observe. Olhe ao redor e pergunte a si mesmo: eu realmente preciso de tudo isso? Se você não usa algo há muito tempo, provavelmente não precisa mais dele. Mas não se trata apenas de coisas materiais. A desordem mental funciona da mesma forma. Às vezes, acumulamos pensamentos, preocupações e sentimentos como quem guarda objetos quebrados, achando que um dia serão úteis. A verdade é que manter tudo isso só nos pesa. Então, o que fazer? Elimine em silêncio, pouco a pouco. Você não precisa fazer um grande espetáculo disso, nem anunciar ao mundo. Apenas deixe ir o que não serve mais, tanto no físico quanto no mental. Às vezes, o silêncio é um ato de rebeldia em um mundo cheio de ruído. Se há pessoas na sua vida que te causam mal-estar, projetos que já não te motivam, pensamentos que apenas te drenam, desfaça-se deles. Sem dramas, sem explicações, sem dar mais voltas do que o necessário. Apenas deixe-os ir. O exterior reflete o interior. Lembre-se de que muitas vezes a ordem exterior reflete a interior. Se você começar a trazer um pouco de clareza ao seu entorno, verá que pouco a pouco, essa clareza também chegará à sua mente. Não é mágica, é um processo. É como quando você decide limpar uma gaveta e de repente se sente mais leve, porque no final, cada coisa no lugar é uma preocupação a menos. Cada objeto que você solta é um passo em direção a uma vida mais leve e mais clara. Os estoicos não complicavam sua vida com o desnecessário. Eles sabiam que a chave era focar no que realmente importava e deixar o resto passar. Tão simples quanto isso. Viver em um mundo cheio de desordem física e mental é como andar em um labirinto sem saída. Mas quando você começa a se desfazer do que não precisa, descobre que a saída sempre esteve lá. Você só não podia vê-la por causa do excesso. Se você quer paz mental, comece organizando o que está ao seu redor. Faça isso sem pressa, sem barulho, mas de forma constante. Sua mente vai te agradecer. Como dizia Nelson Mandela, quando o ruído se cala, o essencial se torna mais claro. 10. As comparações desnecessárias. Às vezes, me pergunto por que você tem essa mania de se comparar com os outros. Vamos lá. Não me venha com desculpas. Todos fazemos isso. Mas me diga, você realmente acha que isso serve para alguma coisa? É como correr em uma competição em que os outros nem sabem que estão participando. E o pior, provavelmente eles nem se importam. Enquanto isso, você está aí, na sua cabeça, medindo cada passo, cada tropeço, cada pequeno avanço. Mas não o seu. O dos outros. Comparar-se é como tentar vencer um concurso de canto usando a voz de outra pessoa. Não faz sentido. Você tem sua própria melodia, seu próprio ritmo, mas insiste em seguir a partitura de outra pessoa. O problema é que esse hábito aparentemente inofensivo mina, pouco a pouco, sua autoestima. Você acorda um dia sentindo que não é bom o suficiente, que não é rápido o suficiente, que não é o suficiente em algo. Tudo isso porque está ocupado demais olhando para os lados, em vez de focar no que está à sua frente. A verdade é que a vida não é uma corrida de velocidade. É mais como uma travessia de barco. Você escolhe o rumo, as paradas e o ritmo. Mas se está concentrado demais nos barcos que passam por você, o que consegue é apenas desviar o próprio timão. O mais curioso? Enquanto você observa o barco de outra pessoa, provavelmente ela está fazendo o mesmo com você. É assim que funciona essa comparação absurda. Todo mundo olha para os outros, mas ninguém aproveita a própria jornada. Pare de se comparar, e faça isso em silêncio. Elimine essa prática como uma das coisas que você tira da vida sem fazer alarde. É como se desfazer de uma camiseta velha que não usa mais. Ninguém precisa saber, mas você sentirá a diferença. Comparar-se com os outros não é apenas inútil, é uma traição contra si mesmo. É como dizer ao seu eu interior que ele não é suficiente.
que você precisa ser outra pessoa para valer algo. Mas pense bem, essa filosofia não faz sentido. Os estoicos já diziam, a única comparação válida é com quem você era ontem. Então, o que fazer quando a comparação começa? Não tente calar a voz, questione-a. Quando perceber que aquela voz interna começa a comparar, escute o que ela diz, mas questione sua lógica. Por que você está se comparando com essa pessoa? O que exatamente te faz sentir inferior? Lembre-se do que você já conquistou. Faça uma pausa e reflita sobre seus próprios progressos e conquistas. Muitas vezes esquecemos o quanto já caminhamos quando estamos constantemente olhando para os outros. Outra estratégia que funciona é praticar a gratidão. Sim, eu sei, parece um conselho batido, mas te garanto que é poderoso. Agradeça pelo que você tem, pelo que conquistou, pelo que você é. Quando você foca no que tem, em vez de no que falta ou no que os outros possuem, algo muda. De repente, o peso da comparação começa a desaparecer. E você percebe que o único caminho que importa é o seu. A vida é curta demais para perder tempo competindo em uma corrida imaginária com os outros. Comparar-se só te distrai do que realmente importa. Viver sua vida no seu ritmo, com suas próprias regras. E quando você começa a fazer isso, percebe o quão libertador é. Meu amigo, vou deixar uma reflexão que me ajudou muito nos momentos mais difíceis. Quando você para de se enxergar pelos olhos dos outros, descobre quem você realmente é. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão, assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima.